Quinta-feira, 3 de setembro, veja no Economia e Política de hoje como o empresário pode se livrar de golpes e do fantasma da inadimplência. Contribuintes que não negociarem as suas dívidas com a Prefeitura de Salvador este mês vão pagar juros a partir de outubro. Agências de viagem estão com pacotes esgotados para o feriado de 7 de setembro. TRE treina deficientes visuais para o voto eletrônico. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Economia e Política. Este, sem dúvida, é um dos grandes problemas do empresário brasileiro hoje. Isso sem falar também no risco de fazer negócios com empresas golpistas que só no ano passado deram um calote de mais de 38 milhões de dólares no mercado. Para dar algumas dicas de como se livrar de golpes e da inadimplência, está aqui o gerente do Serviço de Segurança ao Crédito e Informações, Luiz Virgílio Fernandes. Bom dia, Luiz. Bom dia. Como se livrar desses golpes e da inadimplência? É possível isso? É possível. Aliás, os empresários têm que tomar algumas precauções. Quer dizer, tem que tomar cuidado que essas empresas geralmente atuam num curto espaço de tempo. Geralmente eles compram de diversos segmentos, não interessa o que ele vai comprar, basta ele ter crédito. E justamente acompanhar o número de tentativas de compra, verificar, checar as fontes de referências, né? E usar especificamente um serviço de informações, justamente para se precaver. O número é alto e hoje, nos 4 primeiros meses, nós temos 127 empresas já detectadas e essas empresas somam 8 milhões e meio de dólares já aplicados no mercado. Então, existe uma tendência desse número se manter e até aumentar agora no segundo semestre. No ano passado foram 38 milhões de dólares de calote. Quantas empresas? 497 empresas. Quais são os golpes mais comuns dessas empresas? Olha, existem alguns segmentos que são os mais preferidos. São alimentos, o setor de autopeças, material de construção, confecções, tudo que tiver uma certa facilidade de se poder comprar e se passar logo no mercado, é uma tendência e muita gente perde com isso. Quer dizer, o empresário ele perde duas vezes, perde no calote e perde porque o seu próprio produto vai competir com ele no mercado. Além do governo, o Estado ele perde na sonegação de imposto, porque essa mercadoria contrabandeada ele não tem imposto sobre isso. Normalmente são empresas de pouco tempo de Existem empresas que, muitas vezes, elas estão no mercado há 10 anos, mas elas estão inativas, elas são ressuscitadas no mercado e passam a atuar. Quer dizer, o empresário... Com um novo nome, um novo endereço? Com um novo nome, geralmente eles mudam o endereço, mudam a razão social. Então tem que ficar atento nessas alterações constantes que essas empresas têm e se, inclusive, houver uma troca no número, como é que eu posso dizer? Na onde ele está atuando, o tipo de mercadoria que ele passa a comprar. Ele determinava, por exemplo, comprava só alimentos e passa a poder comprar qualquer tipo de mercadoria. Tem que se ficar muito tempo nesse detalhe. Fazer uma análise, né, da vida da empresa. Fazer uma análise da vida da empresa. Como é que o empresário pode fazer isso? Só através de um serviço mesmo? Primeiro ele tem que sempre checar as fontes de referência, solicitar todas as documentações e, lógico, usar um serviço de informações comerciais. Ver com quem aquela empresa já fez. Sim, ele tem que checar com quem ele fez, não somente acreditar na fonte de referência que ele está colocando. Geralmente são empresas frias, essas fontes de referências, basta alugar um telefone, alugar uma sala e ter uma pessoa para dar referência. Então, aí a importância de um serviço de informações para você checar, você ver a veracidade dessas informações. E normalmente na ânsia de vender, o empresário não tem essa preocupação? Justamente nessa recessão que o mercado acaba tendo, então qualquer venda que aparecer, geralmente a área comercial... Existe aquela vontade grande de vender. Então, tem que se tomar cuidado, tem que se pôr pé no chão. A inadimplência está muito grande, quer dizer, na realidade ela sempre existiu. Hoje, com a inflação em baixa, o que acontece? Tudo que se deixar de pagar pesa. Antigamente, a inflação você compensava numa virada de tabela, você virava na inflação. Hoje não, qualquer cliente que deixa de pagar, pesa. E com o desemprego muito grande também, muitas pessoas estão partindo para o seu próprio negócio. Então, antes de montar o seu negócio, tem que se tomar cuidado, saber se realmente é viável ou não,
porque senão ele pode entrar num negócio que não vai dar retorno. Bom, a gente falou do problema do golpe, mas o inadimplente não pode ser encarado como um golpista, né? Às Com vezes certeza. a pessoa tem uma vida, né, toda regular e de repente deixou de pagar. Na realidade, por algum existem motivo. dois tipos, né? Existe o inadimplente, aquele que entra em dificuldade, paga aos poucos e se restabelece no mercado. Existe o golpista mesmo, E aquele tem como que se vem... livrar do inadimplente? Olha, a constante acompanhamento do cliente ativo. Geralmente o empresário ele só se preocupa com as empresas novas, né? Ele não costuma checar a vida financeira do seu cliente ativo, ou seja, enquanto ele está pagando, ele está dando crédito. Quando ele deixar de pagar, ele vai se preocupar. Agora, o que ele tem que fazer é estar constantemente analisando a vida cadastral, a ficha, a vida financeira desse cliente, para ele evitar surpresas. Bom, SPC seria o caso? Também, no caso de pessoas físicas, o SCI é uma empresa voltada para informações comerciais de pessoas jurídicas e tem informações tanto de CPFs como CGCs a nível nacional. Mas é uma coisa difícil de controlar, né, a inadimplência, não é? Olha, não é que ela é difícil. Muitas vezes, o empresário ele acha melhor ter uma duplicata rolando no mercado do que ele ter a mercadoria em estoque. Que pelo menos com a mercadoria em estoque, ele pode pagar o fornecedor, devolver uma mercadoria. Depois que ele vende, ele não recebe, veja, não tem mais retorno. E depois que ele faz o financiamento, e no meio do financiamento o consumidor, o cliente não pôde mais pagar, qual o jeito que ele tem a andar? Olha, ele tem que recorrer aos serviços, eventualmente, apesar que o PROCON, ele se preocupa muito... É isso que eu estou querendo chegar, que em alguns casos não dá para se livrar, né, do inadimplente. Veja, alguns casos realmente é difícil. O que você tem que fazer, a inadimplência ela nunca vai ser zero. Só que o que você puder fazer para reduzir esse índice ao menor possível é o ideal. Mais precaução, pode ter certeza que isso vai reduzir constantemente esse número de inadimplência. Quer dizer, a inadimplência é causada muitas vezes pelo próprio empresário. Você dá financiamentos muito longos, 1 ano, 2 anos para ele pagar. Não analisou o risco do crédito, não analisou o risco. O consumidor de hoje, ele está se esquecendo que é o consumidor do próximo Natal, do outro Natal. Então, ele já está endividado. Como é que ele vai voltar a comprar dele novamente? Tá, muito obrigada pelas suas dicas, Luiz, e um bom dia para você. Bom dia. Sua DirecTV.